certeza. Eu vou já passar para você algumas perguntas que estão fazendo aqui, tá? A Abigail, ela fez uma pergunta aqui que é o seguinte. Depois eu vou fazer a minha observação. Eu tenho uma observação para fazer, mas primeiro eu vou passar a pergunta do pessoal que está participando aqui. Quem quiser fazer pergunta, faz, gente. Aproveita. A Abigail está perguntando o seguinte. Isso. Os nakshatras são interpretados de forma similar às mansões lunares da astrologia árabe ou é algo singular da astrologia indiana? Os nakshatras, eles têm suas próprias deidades, e essas deidades vêm da literatura védica. Então, eu vou dizer assim, que a interpretação dessas constelações são diferentes da árabe. Pode ter muitas similaridades, mas eu sei que, pelo menos pela astrologia védica, eu sei que os nakshatras foram, assim, tipo, cada um tem até, assim, tipo, naturezas que são próprias do que foi descrito nos Vedas, né? Então, eu acho que pode até ser que os árabes, como eles deram para a gente muito, eles levaram também muito da gente. Então, pode ser que tenha esse tipo de na verdade, essa pergunta da Abigail me fez lembrar outra, porque, por exemplo, na astrologia ocidental, a gente, pelo menos na tradicional, a moderna esquece um pouco isso, mas a astrologia ocidental tradicional usa bastante os lotes árabes. Parte da fortuna e essas coisas assim, né? Não, a indiana não usa essas partes. Mas eu sou muito curiosa, eu ainda não aprendi, mas eu separei muitos textos para eu ler sobre isso. Eu acho que é interessante porque, bom, o negócio é assim, testa no teu mapa, entendeu? Mas testa assim, como não só um atributo, tenta, assim, não vai ter um jeito de você provar absolutamente como o café é preto, porque o café estava se mostrando preto. Não dá para provar desse jeito. Mas dá para ter uma noção se funciona ou não. Até agora, a parte da fortuna, pelo menos no mapa natal, E as técnicas como profecções, firdárias, que são próprias da astrologia tradicional ocidental, tem algo similar assim na indiana? A astrologia horária tem na indiana também ou não? Sim. A astrologia horária tem na indiana. A astrologia, por exemplo, a horária, ela depende, porque ela tem muhurta, que a gente procura um momento auspicioso para começar um negócio, para, como se diz, casamentos, para procurar uma data, um horário para o casamento, até às vezes para engravidar também, existe uma época certa, tem que ver pelo mapa, mas que se chama prashna, quer dizer, perguntas, né? Essa técnica horária, que também quando você faz pergunta, você abre o mapa do momento que a pessoa fez a pergunta, e de lá você já vê bastante do foco da pessoa sobre aquela questão dentro do mapa dela, né? Então, esse daqui a gente chama de prashna. A astrologia indiana, ela é muito mais conhecida por causa do Panchang, que é o calendário. Cada mês tem um regente, cada semana tem um regente, cada dia tem um regente, cada horário tem um regente. É aqui que é mais usada a astrologia indiana, porque na Índia é raro você ver uma pessoa fazendo alguma coisa sem procurar um Shubha Muhurta, que é um momento auspicioso. Né? Então, mas a gente não tem, assim, por exemplo, outra coisa muito importante, tem tantas coisas de aspectos na astrologia ocidental, na astrologia indiana tradicional, pelo menos, o que vem do Parashari, a astrologia Parashari, que por exemplo, alguns planetas têm aspectos, e esses aspectos são assim, físicos, só aplicados aos planetas. Por exemplo, Júpiter faz aspecto de 5 e 9 casas. Marte faz aspecto de 4 e 8 casas. Todos os planetas fazem o aspecto de 7, a oposição, né? Mas Marte, Júpiter e Saturno, que faz aspecto de 3 e 10 casas, esses 3 planetas, eu vi que fazem muito mais efeito nos aspectos do que na oposição. Coisas assim que me falaram assim, não, peraí, mas a oposição tem que ser mais forte, sabe? Mas ou chega perto como se existe uma influência
perfeita, assim, tipo, evidente desses aspectos. É como se o planeta estivesse naquela casa também, sabe? Então, mas é só isso que eu... A gente não tem nada assim, coisa de progressão, que é trina, quarta, quadrado, quinto, sexto, assistiu e não sei... Confunde Agora, tudo, sabe? progressões, na verdade, profecções e firdárias não é uma técnica que tenha na indiana, ou tem? Ah, são técnicas de previsão, né? Pelo visto, não deve ter. De previsão? Não, a Mas gente não tem com esses técnicas de nomes, previsão, profecções e mas, firdárias, por não. exemplo, não com esse nome, mas, por exemplo, assim, a técnica como chama, horária, a gente Uhum. chama de prashna, em Muhurta. Não tem, eu não sei nada sobre se daria essas coisas assim, não sei. A gente usa o sistema de dashas para fazer previsão. Dashas são os períodos planetários, e isso vai depender da Lua, em que nakshatra e pada que a Lua está no seu mapa de nascimento, e isso vai, assim, tipo, desenrola o sistema de dashas que vem um atrás do outro no cálculo, na Outra fórmula pergunta. certinha, né? E esses períodos são os que influenciam fases da Perfeito. vida da pessoa. Eclipses e lunações são importantes na astrologia indiana? Muito, muito, muito. Esses daí são o Rahu e o Ketu, os nódulos lunares. Dependendo de onde você está, você sempre vai ver um eclipse. Tá? Se está em qualquer lugar do espaço, tem eclipse. Então, esses nódulos são sempre presentes. Rahu e Ketu são uma das leituras principais que eu faço dentro da consulta. Porque esses, por não serem planetas físicos, esses planetas têm a tendência de influenciar muito a gente no subconsciente. E a gente não está consciente disso. Vendo onde estão esses dois planetas, a gente sabe muito onde é que a Os gente se nódulos você auto-sabota. considera como planetas? Sim, nós temos Tá, 9 entendi. planetas. A Regina está fazendo algumas perguntas aqui, eu vou ler para você. Sei que na astrologia védica o que importa é o ascendente, sol e lua. O termo lua natal diz o quê? E ela ainda está fazendo outra pergunta. Ter muitos planetas na mesma casa, isso é conjunção e intensifica a casa e a sua função? Bom, a primeira pergunta a lua natal é a lua, aonde a lua está, é a lua do seu mapa natal, entendeu? Onde ela estava no momento que você nasceu. Lua em trânsito é lua que está agora no céu, onde ela está no céu agora. A gente tem o yoga na astrologia védica, onde qualquer casa que tenha mais do que 3 planetas, essa casa fica muito confusa. São muitos cozinheiros dentro de uma cozinha. Então, a gente sente mais os tiros que saíram pela culatra. São os efeitos daqueles, vamos dizer, dos atributos daquela casa, com o signo e os planetas que estão ali. É muito difícil, por exemplo, a gente tem essa conjunção chegando também em dezembro agora, mas em 62 tinha uma conjunção onde teve um momento que todos, com exceção de um dos nódulos, obviamente, estavam em Capricórnio. E eu tive o privilégio de fazer a leitura de um senhor que tinha tudo isso na 10ª casa, em Capricórnio. O mapa parecia um mapa bizarro. Imagina só, todo mundo ali. Tá? O cara não sabia o que fazer na vida. Tinha uma confusão, tudo dependia de alguma coisa e nunca dependia dele, dependia de alguma coisa lá fora. O cara, ele é um vagabundo na vida, não por escolha, mas por destino. Ele não tem a capacidade de definir as coisas. Não tem um casamento que funciona, nenhum dos filhos dele conversa com ele, entendeu? Ele é completamente largado. Então, porque é numa casa muito importante, eu acho que casas de ângulo afeta, ângulo e trígono, essas que são 6 casas, o que seja, são muito importantes porque afetam realmente, você nasce com uma má sorte.
Mas eu já vi mapas com 4, 5, 6 planetas, tudo acumulado numa casa só, onde a pessoa, a vida dela era computação, a vida dela era arte. E toda a confusão ia canalizada naquilo, naquela ação. E a pessoa, eu já encontrei autistas com esse tipo de conjunção, muitas conjunções. E agora, em dezembro, no dia 26 de dezembro, que é meu aniversário, a gente vai ter esse stellium de novo. E eu acho que vai ser, na minha opinião, é só assim, a minha opinião, por favor, não leva isso como aquela previsão, não, é a minha opinião. Porque tudo que veio acontecendo, eu vi se desenrolando assim, e cada vez que acontecia, me confirmava o que eu estava pensando. Toda essa polaridade e violência, tá? Exacerbada, intolerância completa das coisas que realmente antes ninguém se importava. Na minha opinião, a preferência sexual de uma pessoa não define se a pessoa é boa ou ruim. Tá? O estilo de uma ou outra também não define. E isso são coisas, por exemplo, Saturno está em Sagitário nesse momento. Sagitário é o signo do Dharma, das coisas fazer certo, de ir lá buscar a virtude, Saturno é o planeta do karma. As coisas podres vão vir daquela escuridão e tudo escondido de Escorpião para a luz. Entendeu? Corrupção, desde que a Lava Jato veio, é um atrás do outro. Entendeu? O que seja para mim, eu não tenho partido, eu não sou pró e contra ninguém, não votei em ninguém esse ano, eu anulei o meu voto porque não concordo com ninguém. Por isso eu não tenho nenhuma opinião, não sei quem é para o quê, entendeu? Então, por isso que eu odeio fazer opiniões sobre isso. Mas o que eu estou falando é que, se a gente for ver numa figura maior, o que está acontecendo no Brasil é muita limpeza. E quando tem limpeza, tem dor. Não dá para fazer um omelete sem quebrar ovos. O negócio é, quanto mais você se fortalece, fica certo, tem a moral de fazer o que você faz, você tem a certeza de quem você é forte, tem um pilar dentro de você mesmo que segura você em qualquer momento da vida. Quando você tem esse tipo de fortaleza, o que estiver acontecendo aqui fora, você não está nem aí. Eu estou fazendo isso, eu não assisto notícias, entendeu? Eu só, literalmente, eu ouvia o Boixá toda noite aqui, porque já era amanhã lá, então aqui era ainda noite, eu ouvia o Boixá e eu falava, esse cara, juro por Deus, ele está falando, ele está expressando o que eu sinto, e eu acho que tantos brasileiros, milhões de brasileiros sentiram a mesma coisa. O negócio não é um partido ou outro partido, o que seja, essa máquina de intolerância está chegando a um ponto onde ela está começando a parar, como um retrógrado, ela vai estacionar e aí ela vai começar a reverter para um caminho diferente, onde vai começar a ter prosperidade, que a gente viu alguns anos atrás, entendeu? Foram 2 décadas de muita prosperidade, o Brasil cresceu muito, entendeu? E não é uma pessoa responsável pela queda do Brasil, pela quebra do Brasil, que seja. É um negócio assim, coletivo, entendeu? E todo o povo vai escolher o presidente que mais representa ele. O presidente, ele não é o culpado, ele é o espelho da sociedade. O que a gente tem que fazer para mudar aquele presidente? É mudar a sociedade, é mudar eu, você, ele, nós, eles. Aí você escolhe uma pessoa que representa mais você. É assim que tem que ser. Nem americano, nem britânico e nem brasileiro até agora entendeu isso. Entendeu? Todo mundo está reclamando de quem foi. Se fosse o outro que tivesse ganhado, estaria um monte de gente gritando sobre aquilo também. Nunca vai parar, porque o foco está lá. Por que o foco não pode vir dentro de você para você poder viver a sua melhor exaltação da sua existência? Isso que é importante, porque você ser igual aos outros é ótimo, mas quando é que você vai viver o teu papel? Aquele outro papel, alguém já está vivendo aquele já não tem mais vaga lá, entendeu? Pessoas têm que começar a ver dentro e não para fora, porque aí quando elas acordarem para ver... É que isso que você está falando já exige um certo grau de maturidade, né? Então aí... Não é difícil. O que eu estou falando, você inteligentemente entende. O negócio é aplicar.
E não precisa aplicar assim, mostrar para ninguém. Aplica dentro de você e não precisa ser. Você é uma voz que traz justiça, traz verdade. Essas coisas que estão espalhando, que a astrologia ocidental é desse jeito, tá tudo errado, e mentem sobre o zodíaco, o que seja, isso não existe. A gente precisa de um boixá na astrologia também. Então, na verdade, Entendeu? assim, ó, eu tenho só mais uma pergunta e uma consideração final para fazer, e aí eu vou passar a palavra para você para a gente encerrar a live. A pergunta é da Dani Bell. Eu estou vendo que a Dani Bell é alguém que conhece um pouquinho de astrologia védica, porque ela está colocando assim, ó. Como agem os maléficos funcionais quando são aí eu não sei pronunciar. E estão em casa Upachaya, é isso? Diminuem os efeitos negativos? É isso que ela está perguntando. Negativo com negativo dá negativo. Quer dizer, um Ketu, que é o nó do sul da Lua, o sul nó do sul da Lua, isso, tá certo. Se ele estiver na 12 ou na 6, porque são casas inimigas, são casas maléficas, ele cancela, por exemplo, um Ketu na casa 6 tira tudo quanto é doença. Entendeu? Saturno na casa 8 dá longevidade. Depende muito da interpretação. Porque eu tenho um Júpiter na primeira em Aquário e eu juro por Deus que eu tenho que fazer muito mais exercício para perder 1 grama de gordura. Né? E eu nunca vou ser vista como num corpo de Gisele Bündchen, mesmo se eu fizer uma lipoaspiração radical. Não, eu tenho uma estrutura mais forte. Entendeu? E Júpiter, dependendo aonde está no seu mapa, com um trânsito ativando ele, pode ter câncer. Perfeito. Na verdade, na tradicional, então, na ocidental é similar a leitura, viu? Agora, assim, eu vou fazer a minha colocação final para encerrar a minha parte da live e depois eu vou deixar você falar o que você quiser. Quanto tempo deu, Adalberto? Acho que já deu total, mais de 1 hora, eu acho. Mas o pessoal tá firme aqui assistindo a gente, viu? Ah, sim, é. Ó, a colocação que eu queria fazer é a seguinte. Realmente está acontecendo aqui no Brasil, né? Tem um astrólogo que ele ficou famoso e ele tem falado aí que a astrologia tradicional ocidental é mentirosa. A única astrologia verdadeira é a astrologia sideral. Ele chama de astrologia sideral. Assim, em conversas que eu tive com você, você mesma já falou para mim que também aconteceu o oposto nos Estados Unidos, né? Uma pessoa falando que só a astrologia ocidental é verdadeira e a sideral é falsa, ou a indiana é falsa. Toda geração tem um. Na verdade, vira e mexe tem esses debates de alguém que aparece falando que uma escola de astrologia é verdadeira, a outra é falsa, e por aí vai.